Olá, nesse vídeo vamos entender como criar a segurança em nível de linha para que a gente tenha um só dashboard no nosso negócio e esse dashboard, só um relatório para todo o negócio, seja segmentado, tenha filtros nele para que chegue às pessoas apenas o que é de interesse delas. O que isso significa? Você vai ter um relatório para todo o seu negócio. Imagina que o seu negócio tem várias filiais e a pessoa que é responsável por determinada filial vai ver essas informações que é da filial dela. Mesmo no mesmo relatório, a outra pessoa que é da outra filial vai ver só as informações que são referentes a ela, para que não ocorra então a situação em que uma pessoa fica vendo informações que ela não deve avaliar, analisar, ver. E além disso, a gente vai ver a situação em que um problema que você pode ter se você fazer um compartilhamento do seu dashboard, do seu relatório, em forma de edição, não apenas em forma de leitura. Vamos entender então como que a gente vai criar essa situação, como que a gente vai entender isso. Vamos no vídeo. Segurança em nível de linha. O que significa essa segurança em nível de linha? Qual o benefício? Vamos ver a seguinte situação aqui, como que você pode utilizar esse benefício da segurança em nível de linha nos seus relatórios, nos seus dashboards. Veja só a seguinte situação. Eu tenho aqui esse dashboard bem simples aqui que eu montei apenas para a gente exemplificar essa situação, mas o que a gente quer ver aqui? Olha só essa situação aqui. Nós temos aqui, eu quero exemplificar, pense numa situação em que uma empresa tem várias filiais, cada um desses aqui uma filial. Eu já estive em uma situação dessa, trabalhava em um local que tinha várias filiais. E quando você tem várias filiais, as chances são que cada filial vai ter o seu controle, principalmente se for em Excel. Cada filial vai ter o seu controle em Excel lá. Esses quadradinhos aqui, então, os controles em Excel. Quando a gente trabalha com o Power BI, você tem o benefício de ter apenas um relatório, ou seja, apenas um relatório para todos os locais. Só que aí entra a situação em que, por exemplo, essa filial aqui só pode ver o seu relatório, certo? Porque senão, imagina, o gerente dessa filial aqui vai ficar vendo informações lá das outras filiais. Então, por exemplo, essa filial aqui, esse gestor aqui estaria vendo a informação dessa filial aqui. Então, isso não faria sentido. O que eu estou querendo dizer é que no Power BI é só um controle. Porém, mesmo se for só um controle, a gente precisa dar a capacidade de que continue o gerente dessa filial vendo as informações só dessa filial, certo? Então, a gente precisa separar aqui dentro do nosso dashboard lá, para que esse gestor aqui veja as informações apenas da filial dele. Porque fica, de certa forma, dependendo do relatório, não faz sentido, né? Ele vê informações de outro local. Por exemplo, pode ser um relatório de RH, um relatório de vendas, às vezes isso precisa cada um ter o seu acesso. E aí, o benefício desse tipo de situação aqui, no final, ele tem que ficar dessa forma aqui. Veja o resultado que nós queremos aqui. É um relatório. Imagina que tem vários gerentes aqui acima desse relatório e nós temos lá, por exemplo, o gerente final lá em cima, né? O diretor. Então, o que é inerente a esse gerente vai para ele. O que é inerente a esse gerente aqui vai para ele. E o usuário final, na verdade não é o usuário final, mas o diretor lá, a pessoa que pode ter o acesso a toda a empresa, então ela vai pegar a informação de todo esse relatório aqui. E é isso que a gente quer fazer agora. A gente quer direcionar de forma adequada, segmentar esses filtros por linha. Isso é feito por linha dentro do Power BI e por isso segurança em nível de linha. A gente está fazendo isso para unificar todos os controles em um só local. Benefício do Power BI.
sem ter aquele monte de planilhas lá, aquela situação daquele monte de planilhas espalhadas por todo o canto na empresa. A gente vai ter um controle, que é um dashboard no Power BI para toda a empresa, né? E isso é um benefício muito grande, porque veja a seguinte situação: não há aqui aquela desuniformidade de relatório. E isso que é um benefício muito grande. É um relatório para toda empresa. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Lembrando que nesse canal nós trabalhamos com conteúdo para que você tenha a oportunidade de ter um relatório em 30 segundos, ter um relatório atualizado na palma da sua mão em 30 segundos. Informações em tempo real. Então, olha só, o que a gente quer aqui? Vamos... Por onde que começa, né, essa situação? Vamos ver aqui essas duas tabelinhas que eu tenho aqui. Ó. Uma tabela de filial e uma tabela de vendas. Uma tabela de vendas e uma tabela filial. E o que eu quero que você entenda é, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, nós vamos construir, então, essa segurança em nível de linha. E depois nós vamos gerenciar isso. Nós precisamos aqui no Power BI Desktop criar essa segurança em nível de linha, segmentar ela. E após, nós vamos então para o serviço online, que é onde a gente vai gerenciar. Então, ok, vamos entender aqui por onde que a gente começa. Veja só, no modelo de dados que eu tenho aqui, a filial está filtrando a base de vendas. E nós queremos, então, que esse gestor veja as informações da filial dele, o gestor da filial Ribeirão Preto veja as informações da filial dele, o gestor de Campinas veja as informações da filial dele, assim, da mesma forma para os demais. Então, vamos lá. Para fazer isso, tem que ser aqui através da guia modelagem. Guia modelagem, e aqui na guia modelagem a gente utiliza a opção de gerenciar funções. Veja que aqui está escrito segurança. Então vamos lá. Gerenciar funções, e aqui em gerenciar funções nós vamos então criar, né? Nós vamos criar esse filtro que a gente quer fazer, essa segurança em nível de linha que a gente vai desenvolver. Vamos em criar, e aqui veja que ele aparece as duas tabelas. Ó. Primeira coisa, a gente tem que dar um nome para esse filtro que a gente vai desenvolver, né? Então vamos colocar aqui o nome, por exemplo, Ribeirão Preto, que é a primeira que a gente vai criar aqui. E aí, veja só, tabela que você vai realizar esse filtro selecionada, os 3 pontinhos e adicionar filtro. Nesse caso, vamos fazer primeiramente, e importante, ó, até o final do vídeo aqui eu vou falar de uma situação em que você pode ter um problema quando estiver lá na internet, se você não entender a situação de compartilhamento com edição do seu dashboard, do seu relatório, ou compartilhamento só de leitura. A gente vai ver isso no final. Mas vamos seguir aqui então, olha lá. Então vamos adicionar o filtro à nossa coluna. Nós temos, selecionamos a tabela, adicionar filtro na coluna. Nós queremos fazer através da coluna filial. Então, ok, veja que ele colocou aqui a coluna e já trouxe aqui um exemplo entre aspas. Aqui, entre aspas, a gente vai colocar o nome que está naquela coluna lá. A gente quer, nesse caso, criar um filtro para a coluna descrição filial, para a linha, o nome do filtro de linha que a gente tem que colocar é o que vai aqui, nessa segurança em nível de linha. Então, o que a gente vai colocar aqui é Ribeirão Preto. E ó, dica. Se for texto, tem que estar entre aspas. Isso faz parte da linguagem DAX, tem que estar entre aspas, se for texto. Pronto. Estando descrito aqui, você pode utilizar esse botão aqui para verificar se não há nenhum erro aqui. Então vamos clicar aqui e ele validou. Veja que não deu nenhum erro aqui embaixo. Quando tem alguma coisa errada, ele já mostra um erro aqui. Mas ó, essa situação aqui é uma situação simples. Outra coisa importante, essa descrição precisa estar idêntica
ao que está na linha. Que linha é essa que eu estou falando? Vou clicar aqui em salvar. Se a descrição aqui na tabela, olha lá, a descrição está com tio, olha lá, Ribeirão Preto, lá também precisa estar da mesma forma, ok? Vamos voltar lá então na guia relatório e vamos dar continuidade, gerenciar funções e vamos fazer esse caso então que a gente quer fazer para a situação em que, por exemplo, tem 2, 3, 4 filiais e essas 4 filiais serão acessadas por uma pessoa. Uma pessoa vai ver todas essas informações. Porém, há mais filiais. Vão ter mais filiais aqui. Só que essa pessoa só irá ver as informações dessas filiais aqui. Como que você pode fazer isso para criar uma lista aqui e ter essas informações de forma mais fácil? Olha só. Primeira situação é criar. Vamos criar aqui e vamos colocar aqui como regional essa nomenclatura. Vamos, então, em filiais, adicionar filtro, descrição. Como que você pode fazer nesse caso? A linguagem DAX tem operadores. Operador pipe, operador e-comercial duplo e tem também um operador que permite criar uma lista através de chaves, que é o operador IN. Então, operador IN. E o operador IN, ele trabalha com chaves. Você pode criar uma lista de descrições através dessas chaves. Então, abre chaves e, como é texto, precisa estar em aspas, duplas, né? Então, primeira filial, Campinas. Vamos colocar aqui mais um exemplo de mais uma filial. Filial de Ribeirão, filial de Ourinhos, aliás. Ourinhos. E aí, como é uma lista, você pode ir colocando várias aqui, criar várias filiais dentro dessa lista. E vamos fechar aqui e agora vem uma situação. Se for alfanumérico, ou seja, se for aqui tiver só descrição, né, texto, tem que ser entre aspas. Agora, se for número, não vai essas aspas aqui. E agora veja outra situação. Eu já passei, nossa, uma vez eu perdi muito tempo com esse negócio aqui, até descobrir um erro besta que eu estava cometendo. Se for in, não vai a igualdade aqui, ó. Veja só, aqui tem o sinal de igual. Veja só, se a gente deixar com essa igualdade aqui, você vai clicar lá e olha só que ele está falando que tem um erro aqui, ó. Não tem esse operador aqui. Se você utilizar, por exemplo, aqui o operador OR, que é uma condição ou, por exemplo, se for a filial de Campinas ou Ourinhos, ele vai aceitar, vai a igualdade. Mas para o operador IN, que é esse caso, não vai a igualdade. Então vamos tirar aqui, vamos marcar lá e veja que agora deu certo. Vamos salvar. E agora nós temos esses dois que nós criamos. Agora, ainda se tratando aqui do ambiente do Power BI Desktop, que é onde cria essa relação, essa segurança em nível de linha, a gente pode exibir para ver se isso está funcionando, para ver se a gente criou de forma correta. E isso pode ser feito através dessa função. Exibir como? Então, clica lá em exibir como e ele vai aparecer aqui, ó, as duas que nós criamos. Ó. Vamos ver aqui em regional se ela está atuando de forma correta. Então, se a gente clicar aqui, dentro da regional, a gente criou um filtro para Ourinhos e nós criamos também para Campinas. Então, quando a gente for liberar o acesso do login dessa pessoa que vai acessar essas duas informações, só pode aparecer para ele essas duas filiais. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos testar se isso realmente está filtrando. Então, olha lá, regional, vamos clicar em OK e vamos ver se ele vai realizar aqui o filtro. Então, ele está carregando e olha lá, realizou o filtro. E aí ele já dá a mensagem aqui, ó. Agora, exibindo o relatório como regional. Então, só vai aparecer
para a pessoa que vai receber mesmo que o relatório esteja composto por todas as filiais, vai chegar para essa pessoa que você vai compartilhar através desse filtro que nós criamos, digamos assim, só essas duas filiais. Vamos testar o outro? Exibir como, e vamos trocar aqui para Ribeirão Preto. Só pode aparecer para a pessoa que vai acessar esse filtro Ribeirão Preto, apenas a filial de Ribeirão Preto. Vamos ver se está atuando de forma correta. E carregando. E pronto. Já fez a avaliação e realmente o filtro está atuando. Está aparecendo, então, vai chegar para essa pessoa apenas a informação dessa filial. Ok, criamos. Agora o que a gente precisa fazer é ir para o ambiente de gerenciar esses compartilhamentos. E lá é que tem a situação em que eu falei, que você pode vir a ter um problema se você compartilhar um relatório no formato de edição. A gente vai entender isso lá. Então, olha só. Vamos aqui voltar na modelagem. Vamos colocar aqui para exibir todos, tirar esse filtro. E pronto. O que a gente tem que fazer agora é salvar esse relatório, então, após estar com essa segurança em nível de linha criada, a gente precisa salvar e compartilhar ele de novo. Então, é isso que a gente vai fazer. Salvando e vamos compartilhar. Página inicial, vamos publicar e acessar esse relatório. E olha só, no caso aqui eu preciso compartilhar eu vou compartilhar na conta do meu Workspace, selecionar e vamos carregar ele lá. Publicando, carregando, aqui vai depender do tamanho do relatório e da capacidade da internet para publicar, mas ó, publicado, vamos abrir, pronto, abriu aqui na internet já. O que a gente precisa fazer agora é então realizar o gerenciamento dessa segurança em nível de linha. O que a gente quer fazer aqui? Agora, a segunda parte em que eu mencionei no início do vídeo, que é gerenciar, a gente vai compartilhar isso então com a segurança, o nível de filtro que nós criamos anteriormente lá no Power BI Desktop. Como que a gente faz isso então? Vamos aqui no meu Workspace, vamos achar esse relatório aqui, que está como segurança em nível de linha, e aqui ó, vamos tem que estar dentro aqui da aba de relatório, e vamos aliás, tem que estar lá na aba de dados, não é na aba de relatório. Aqui, em conjunto de dados, precisa encontrar o seu relatório, clica nos 3 pontinhos e vai aqui em segurança. Segurança. E aqui, veja só, os dois filtros que nós criamos lá para essa segurança em nível de linha estão aqui. O que a gente precisa fazer agora é compartilhar isso com esse e-mail. Qual que é o e-mail? O e-mail da pessoa responsável por essa informação. Então, digamos que esse seja esse e-mail joão@alguma coisa, vamos colocar aqui para testar.com, ele seja o responsável por essa filial aqui. Então, você clicar aí lá em adicionar, e após clicar aqui em adicionar, vai para ele esse relatório. E aí você pode testar isso aqui, ó, através de testar como função. Vamos ver aqui o que acontece se a gente clicar aqui. Veja que ele só pode aparecer aqui aquelas filiais que a gente colocou, que é Campinas e Ourinhos. Então, ó, tá tudo certo, apareceu aqui que realmente está certo. A gente pode também fazer o outro teste. Vamos ver se está atuando aqui na web o outro teste. Vamos tirar o regional e vamos colocar só Ribeirão Preto. Aplicar e veja que apareceu então só a filial de Ribeirão Preto. E agora vem a situação em que você precisa tomar cuidado, que é a seguinte situação. Veja só, nós fizemos aqui um compartilhamento, ó, vou voltar. Você tem a opção então de fazer esse compartilhamento aqui pela segurança em nível de linha. Só que se por algum motivo você compartilha, toda pessoa que você compartilhar, fazer esse compartilhamento aqui, ela vai receber um acesso de leitura. Ou seja, ela só vai ver o relatório aqui aqui na web, no serviço de web, como leitura. Ele não vai conseguir editar aqui. Até porque a gente tem como editar o relatório por aqui. Essa é uma das funções também de serviços de web. Se por algum motivo você ir lá no Workspace, vou voltar aqui,
e você compartilhar, por exemplo, aquele relatório, ó, se você vir aqui e compartilhar esse relatório com essa pessoa por aqui, ela irá aparecer aqui então as pessoas que têm acesso. E você mudar esse acesso para edição, aqui você cria uma situação em que quem tem acesso de edição vai ver todas as informações que estão no relatório. Se o seu relatório tem informação de Campinas, de Cuiabá, de Ribeirão Preto, da filial X, da filial Y, da filial de São Paulo, de Porto Alegre, a pessoa que tiver acesso de edição, não adianta você fazer a segurança em nível de linha para ela, porque ela vai ver todas as informações. Então, ó, o cuidado que você tem que tomar é esse. Quando faz um compartilhamento de edição, você perde a função, pelo menos até a gravação desse vídeo, você perde a função o recurso, né, da segurança em nível de linha para aquele compartilhamento com aquela pessoa. Por esse vídeo, entendemos então como realizar a segurança em nível de linha nos seus relatórios, no seu dashboard. O benefício disso é para que você tenha apenas um relatório e você esteja então com uma unificação de controles no seu ambiente de trabalho, né? Tenha só um relatório e todas as pessoas vão ver essas mesmas informações, porém de forma segmentada, ou seja, de forma que essa pessoa só acesse o que é da filial dela. Se isso aqui é da filial dela, então ela pode acessar. Se isso aqui não é da filial dela, ela não pode acessar. Como falei, nesse canal temos vídeo para que você tenha a oportunidade de ter controles, relatórios, dashboard na palma da sua mão, atualizado em 30 segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço.